Bom, vamos iniciar a aula. Bom dia a todos. Vocês devem estar vendo aí na tela de vocês já o início do slide. Se não tiverem, por favor, me dê um alô. Tá certo. Hoje o intuito da nossa aula é fazer não é bem uma revisão, né? A gente relembrar dos conceitos que já foram dados, né? Pelo menos nas últimas aulas, né? Que já faz muito tempo, né, pessoal? Vou fazer uma revisão breve, né? Vou passar o que nós já tivemos com relação pelo menos a última aula, tá? Ainda se trata dos motores de corrente alternada, os motores de corrente alternada, trifásico, assíncrono, e os motores, né, não de anéis, né, mas os motores de gaiolas. Então esse é o nosso tema, né, da última aula. Eu vou dar uma repassada rápido nos slides aqui, tá, pessoal? Até aparecer um slide em branco, a gente faz uma revisão dentro desse slide em branco. Então, nós começamos lá relembrando, né, o bimestre passado, né, que é o segundo bimestre, né, a respeito dos tópicos que foram dados, né, que no caso foram alguns parâmetros do motor, como velocidade síncrona, escorregamento, como calcular a rotação dos motores, né, e assim por diante. Em seguida, né, nós vimos as definições de tensão de linha e tensão de fase, para a gente entender, né, o porquê, né, de aparecer um número mágico que é o raiz de 3. Né, raiz de 3. Foi feita uma demonstração, né, do cálculo para mostrar como se chegou nesse raiz de 3. Isso levou em consideração, né, a defasagem dos motores trifásicos, que é de 120 graus, né, e a utilização, né, de algumas regras de matemática, né, para se fazer uma soma que não é algébrica, não é uma soma vetorial. Então, nós vimos que, em função da defasagem de 120 graus, né, e usando, né, um pouco das regras de vetores, né, nós chegamos a uma formação do paralelograma, e em função dessa formação, né, nós começamos a desenvolver, né, a lógica para a gente identificar, né, o que é tensão de linha, tensão de fase e por que apareceu aquele fator raiz de 3, né. Então utilizamos aquela regra do paralelograma, né, desenvolvemos, a utilizando, né, como exemplo um nível de tensão, né, para ficar mais claro. E conseguimos demonstrar, né, o porquê do raiz de 3, né, que está justamente aqui. Então, para qualquer tensão de linha, né, que a gente for utilizar, sempre vai aparecer aqui o nosso raiz de 3 para o sistema trifásico. A partir daí, nós fizemos algumas demonstrações, né, que até então não era muito claro para a gente, né, o porquê de uma tensão numa residência ter uma tensão 220 e uma tensão 127 ao mesmo tempo, né, ou as duas possibilidades, e nós vimos que foi a partir da formação, né, no transformador de distribuição lá na rua, e que uma das formações, né, que também vimos lá em transformadores, né, as duas possibilidades, é uma formação de ligação em estrela ou então em triângulo, né, ou as pessoas mais antigas falam em delta. Então, com essa configuração aqui em estrela, nós vimos que nós podemos obter, né, dois níveis de tensão, né? A tensão de linha, né, que é aquela tensão que é conectada nas extremidades da minha rede, e a tensão de fase, que é aquela tensão que está sobre uma bobina, né? No caso, a bobina do transformador. Então, daí nós conseguimos comprovar, né, o porquê da existência desses dois níveis de tensão. E a partir daí, né, nós podemos ver, né, que os motores também, eles podem sofrer essas características, né.
Então, conforme o agrupamento de bobinas do meu motor, nós podemos ter um agrupamento de 6, 9 ou 12. O mais comum, né, hoje em dia é de 6 e de 12. Né? Raramente a gente vai ver, né, uma ligação de 9 ou até mesmo de 3. Então, os mais comuns hoje, para se tornar bem prático, né, e ter muito mais opções de ligação desses motores, então foi convencionado, né, convencionado não, né, é mais encontrado os motores de 6 pontas e 12 pontas. Aí nós vimos, né, as possibilidades de ligação dos motores de 6 pontas, os motores de 12 e os motores de 12 pontas, né? E é isso que a gente vai relembrar um pouquinho agora. Então vamos lá, um motor de 6 pontas, tá? Motor de 6 pontas. A configuração, né, o agrupamento de bobinas, né, ele se dá dessa forma, né? Eu tenho 3 conjuntos de bobinas. E nós vimos que, por vias de regras, né, é bem prático a numeração desses terminais, né? Então, é um motor de 6 pontas, porque eu tenho 3 bobinas, e cada bobina vai ter 2 terminais. E para a gente começar, né, a entender isso aqui, né, a gente sempre vai ter que ter uma sequência de numeração. Então, nós vimos que pode ser números ou letras, né, ou a combinação dos dois. Né? O modo mais prático de a gente começar a entender como fazer esse tipo de ligação é numerar os terminais, né? E na prática a gente numera pela sequência. É 1, 2, 3, né? Acabou isso aqui, começa da esquerda novamente. 4, 5 e 6. Ah, sempre essa sequência. Poderia ser A, B, C, D, E, F, né? Mas o mais comum é 1, 2, 3, então X, Y, Z, U, V, W, né? Ou então a combinação entre eles. E como nós já sabemos, né, que as possibilidades, né, o arranjo desses conjuntos de bobinas, né, pode ser conseguida na forma de triângulo ou na forma de estrela, nós adotamos, né, algumas regrinhas, né. A mais básica, a mais simples é a ligação em triângulo, em que basta simplesmente eu conectar os 3 terminais inferiores. E nós demonstramos, né, que realmente essa ligação aqui é estrela. Então, se a gente for distribuir as bobinas na formação estrela, e consequentemente colocar o número dos seus terminais, então nós chamamos aqui de bobina A, B e C. Então, se eu chamar isso aqui de A, B e C, e eu começar a bobina A com o terminal 1, o lado oposto, nós vamos ter o terminal 4. Se a bobina B eu começar com a numeração 2 aqui, no lado oposto eu vou ter a numeração 5. E a bobina C, se eu começar com o terminal 3, o lado oposto vai ser 6. Né? Então a gente verifica, né, que para fazer esse tipo de ligação aqui, né, é bem simples. Né? Então, realmente, né, o que está representado aqui é essa mesma representação. Então, a ligação, né, final desse meu motor, ele seria, né, o 1 eu ligaria na fase R, o 2 eu ligaria na fase S e o 3 na fase T. Né? Lembrando que normalmente, né, nós utilizamos também uma nomenclatura para identificação das linhas ou das fases, e que também é uma sequência, né? RST. E conectamos juntos, né, o 1, o 4 e o 5. Então, uma ligação em estrela, né, basta unir. Desculpa, pessoal, aqui é um, 6. 6. Então, para uma ligação estrela, basta unir o 4, 5 e 6 e aplicar, né, uma tensão no terminal 1, 2 e 3. Tá?
Então esse aqui é o que nós chamamos de fechamento do motor em estrela. Para o fechamento ou ligação do motor em triângulo, utiliza-se também, né, as regras iniciais, né? Eu posso, só para identificar as bobinas, né, como A, B e C, e a numeração sempre vai ser o mesmo, né? A sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente quer fazer uma ligação agora no formato de triângulo. Aí foi demonstrado para vocês uma regrinha básica, né? Basta ligar diagonal com diagonal, ó, diagonal, diagonal, e o que sobrou, tá? Eu ligo entre eles. E nós fizemos também a comprovação, né, desse tipo de fechamento, né? Que se eu pegar as bobinas, né, e fazer um arranjo numa forma geométrica de triângulo, né, nós comprovamos que realmente isso aqui é válido, né? Então, se eu colocar aqui, identificar isso aqui como A, B e C, né, se eu começar a bobinar aqui como 1, o lado oposto aqui, ó, o lado oposto será o 4. E a gente percebe que o 4 aqui está ligado no 2, né? 2 do B. Então, se no B aqui é o 2, o lado oposto é o 5. E a gente percebe que o 5 está ligado no 3 do C. Então, se aqui é o 3 do C, o lado oposto é o 6. Então, realmente, né, a forma como está ligado aqui, né, é uma formação em triângulo. E o fechamento, né, desse motor, né, aqui eu ligaria a fase R, aqui a fase S e aqui a fase T. Aí o fechamento desse motor eu vou unir o 1 e o 6, e aqui eu vou aplicar a fase, tanto faz R ou S, tá? Eu coloquei R ali, né? S. Vou unir o 2 e o 4, o 2 e o 4, aqui eu aplico a fase S, e vou unir o 3 e o 5 e aplicar a fase T. Com relação, né, à sequência que está aqui, né, nós chamamos de sequência de fase. Então, da mesma forma no motor que eu tenho uma sequência de rotação dele, né, lá na minha linha de alimentação eu também tenho uma sequência de fase, né, que é similar, né, ao que quando nós discutimos lá o campo girante, aí que a gente não está vendo o campo girante, né, mas a gente sabe que em função da defasagem de 120 graus, né, a forma como eu distribuo, né, essa sequência na linha, né, subentende-se que está tendo uma rotação num sentido ou no sentido inverso, tá? Somente isso. Tá? Então, isso aí foi para o motor de 6 pontas, né? Então, não é muito complicado. Normalmente, todas essas ligações aqui vêm na plaquetinha, mas nós insistimos, né, a necessidade de se saber o porquê, né, dessa ligação, que em muitas ocasiões dentro no chão de fábrica, né, ocorre, né, alguns eventos lá que acaba apagando, né, as informações da plaquetinha, e na necessidade de fazer alguma ligação do motor e não ter a plaquetinha, a gente acaba recorrendo a essa teoria, né, essa parte teórica. Pessoal, a qualquer momento, tendo alguma dúvida, né, pode interromper, né? A gente volta para comentar a dúvida que tiver em questão. Um outro, um outro tipo de motor, né, um outro arranjo do tipo de motor é o motor de 12 pontas, né? Não é difícil, mas é trabalhoso, né, como nós vimos nas aulas anteriores, né? É como obter, né, as ligações dos motores de 12 pontas, né? Seguindo as regras, a gente percebe que realmente não é difícil, mas ele é trabalhoso se a gente não tiver um método, né,
de como mostrar isso aí, acaba ficando um pouco inconclusivo, né? Mas em termos gerais, os motores de 12 pontas, né, que vai ter um arranjo de bobinas o dobro dos motores de 6 pontas, né? Por isso as 12 pontas. Então, abrindo a caixinha do motor, né, o que a gente vai enxergar vai ser justamente essas 12 pontas aqui, né? Então, vai ter uma maçaroca de fio ali. E daqui a pouco eu justifico, né, o porquê, né, de se utilizar o motor de 12 pontas também, né? Por que ele está disponível. Então, ele tem esse arranjo, né? São dois grupos, né, de bobinas, né? Parecida com motor de 6 pontas. E a numeração segue, né, aquela mesma regra dos motores de 6 pontas, né? Sempre vai pela sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou aqui, continua a sequência. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não vou demonstrar, tá, pessoal, todos aqui, porque senão a gente vai gastar aquele mesmo tempo que nós já utilizamos lá atrás, né? Então tá lá na, na aula, no Moodle, aula 7, está mostrado e tem o vídeo gravado, né? Como a gente obter, né, as possibilidades de fechamento desse motor. Mas só para mostrar aqui os arranjos, né, os grupos de bobinas, em que ele segue aquela mesma regrinha lá que nós vimos no motor de 6 pontas, né? A partir daqui, a única coisa que muda, né, é a ligação, a possibilidade de ligação triângulo e estrela vai permanecer, né? Ou seja, continua a mesma coisa, eu tenho essas duas possibilidades, só que agora eu tenho uma outra possibilidade, além do estrela triângulo, né? Ligar série ou paralelo. Então, essas 4 possibilidades aí, ela torna, né, possível obter 4 níveis de tensão para esse tipo de arranjo, né, motor de 12 pontas. Então, além da ligação estrela-triângulo, eu posso, né, fazer um arranjo, né, do estrela série ou paralelo. Aí nós fizemos, né, a representação, né? E uma coisa importante, né, pessoal, que eu não comentei agora, né, mas está comentado nas aulas passadas, é que sempre o triângulo ele vai representar a tensão menor. E a estrela sempre tensão maior. Então, para a possibilidade, né, voltando um pouquinho do motor de 6 pontas, eu vou ter as duas possibilidades de tensão, né? Então, imaginando que sempre as bobinas vão ser 220 volts, então sempre as bobinas, né? Nós comentamos aí também. Por padrão comercial, as bobinas elas sempre vão ser confeccionadas, né, no nível de tensão de 220 volts. Existem algumas excepcionalidades, né, em que pode-se encomendar bobinas diferente de 220 volts. Por exemplo, para o nível de tensão baixa, né, pode ser solicitado um nível de tensão das bobinas de 380 volts. Mas, em modo geral, né, para a indústria, para a parte de baixa tensão, né, considera-se que todas as bobinas, né, elas serão confeccionadas em 220 volts. Então, a partir, né, desse pressuposto aqui, os dois níveis de tensão possíveis o motor de 6 pontas, né, seria 220 volts em triângulo. Né? Se eu ligar ele em triângulo, eu estou preparando ele para ser alimentado, para ser ligado numa rede de 220 volts. Ou 380 volts, né, na configuração em estrela, ou seja, eu fecho o motor, né, eu faço o fechamento do motor, preparando ele para ser ligado numa rede de 380 volts.
E é claro, né, que, pessoal, tudo isso daqui, né, a diferença entre esses dois níveis de tensão está em raiz de 3, né, como comentamos lá no início. Tá? Então, se a gente pegar 380 volts e dividir por raiz de 3, nós vamos obter 220 volts. Se eu pegar 220 volts e multiplicar por raiz de 3, né, a gente vai obter 380 volts. Né? Para os motores de 12 pontas, né, também ocorre, né, essa mesma, né, regra aqui, né? Só que agora, né, em vez de eu ter dois níveis de tensão, né, como eu tenho quatro possibilidades, então eu vou ter quatro níveis de tensão. Então, a tensão menor, nós sempre falamos que é em triângulo. Então, imaginando que a bobina, né, comercial sempre vai ser 220 volts, então, para uma tensão de 220 volts, ou seja, se eu tiver necessidade de ligar um motor de 12 pontas numa rede de 220 volts, eu vou ter que ligar ele em triângulo. Só que é um triângulo o quê? Um triângulo em paralelo, que a gente representou lá na nossa aula dessa forma. Tá? Um do lado do outro, então significa paralelo. Então, é uma possibilidade de tensão. A outra possibilidade de tensão, né, ainda partindo por estrela, né, que é tensão maior, né, se a bobina é 220 volts, então seria 380 volts. E para que eu possa ligar um motor de 12 pontas na rede de 380 volts, então eu preciso ligar ele numa tensão maior, né, que vai ser em estrela. Só que como que eu vou fazer essa ligação estrela, né, se eu tenho dois conjuntos de bobinas, né? Eu ligo em paralelo, e nós representamos dessa forma. Duplo estrela, né? Duplo triângulo. Né? Ou seja, eu ligo, né, esses dois conjuntos aqui em paralelo. E uma outra possibilidade seria o quê, né? Nós vimos que se ligar em série, né, se essa aqui é uma bobina 220 volts, todas as bobinas são 220 volts. Tá? Então, consequentemente, essas aqui é 220 volts. Então, se eu ligar isso aqui em série, então supõe-se que agora eu tenho uma bobina. Eu tenho uma única bobina grande, né, com terminal aqui, né, só para usar analogia, o terminal 1 e o terminal 10. Ou seja, eu transformei essas duas bobinas numa única bobina. E agora a tensão que eu tenho aqui é 440 volts, né, porque é série, 220 volts mais 220 volts, né, que é justamente, né, a outra opção de fazer a ligação, triângulo, estrela em série. Então, aqui eu tenho, né, já nesse agrupamento, ligando tudo em série, 440 volts, né, seria a bobina básica, ou seja, seria menor tensão. Então, seria o quê? 440 volts, só que agora eu estaria ligando, né, vou colocar aqui um triângulo maior para representar, né, o prolongamento da bobina, uma estrela, tá, vou colocar aqui série, tá, 440 volts. E para tensão maior, né, logicamente, vai ser é a mesma coisa, né? Eu ligo tudo em série, é a mais simples que tem, e depois eu vou unir esses três aqui, né? Então, nós vimos que esse tipo de representação aqui é estrela. Então, eu vou colocar aqui uma estrela maior, né? Para indicar que é uma estrela série. Aí, qual o nível de tensão, né, maior, né, desse novo agrupamento? Vai ser 440 volts vezes raiz de 3, né, que vai ser o nível de tensão de 760 volts. Ou seja, se eu precisar ligar um motor de 12 pontas numa rede de 760 volts, né, eu vou ter que fazer uma configuração em estrela série, tá? Só para uma tendência paralelo. Aqui, paralelo. Tá, pessoal, então na prática, né, acontece em alguns concursos aí que cai, né, quais são os níveis de tensões possíveis, né, para uma ligação de motores de 12 pontas, né? Aí é só responder, né? A gente sabe que é estrela triângulo,
né? Se fosse só 6 pontas, é a única opção. Então, só teria 2 possibilidades. Se é 12 pontas, eu teria a possibilidade de ligar estrela, triângulo e série paralela, ou seja, 4 possibilidades. Então, já sabemos, né, que seriam 4 possibilidades. Aí, quais seriam esses níveis, né? Aí vocês vão lá, se o, o, o enunciado não fala nada com relação ao nível de tensão da bobina de cada motor, então subentende-se que é 220 volts. Aí, nesse caso, os níveis de tensões possíveis para o motor de 12 pontas, né, a ligação do motor de 12 pontas seria justamente isso: 220, 380, 440 e 760. Pelo pessoal, alguma dúvida? Sim, o Cauã está questionando aqui que meia é a semana que vem. Só que é o seguinte, o Cauã, né, como é a semana de recuperação contínua, então o que que ocorre? O professor ele vai determinar se existe a necessidade ou não, né, de uma aula de revisão. E o horário dessa aula de revisão vai de acordo com a tabela inicial da aula, não daquela tabela de semanas, na A e B. Então, por isso que hoje nós iniciamos a aula 10 horas. Se fosse ao contrário, seguindo a sequência das aulas normais, né, a nossa aula iria começar mais cedo, né, uma aula mais cedo, 9h05. Tá? Isso fica a cargo do professor, né? Então, se o professor sente a necessidade de uma revisão, né, com relação ao desempenho dos alunos, é feito. No nosso caso, não é em função do desempenho dos alunos, né, mas sim por necessidade, porque já faz algum tempo, né, em que a gente não tem a aula de meia. Então, para reativar a memória de vocês, então nós utilizamos aqui justamente para fazer uma breve revisão, né? Para quando nós retomarmos, né? Não na semana que vem, mas na próxima semana, né? Daqui a 15 dias, nós não temos grandes dificuldades ou ter a necessidade de, né, retomar novamente, né, as aulas anteriores, né? A última aula. Tá? Então, é questão de estratégia. Tranquilo? Bom, eu vi que não tem nenhum questionamento com relação, né, ao que foi explanado aqui, né? Então vamos adiante. Isso daqui, tá, pessoal, tá lá no de vocês, né? Então só vamos dar uma sequência e depois a gente retoma mais adiante. Então só para enfatizar, pessoal, tudo isso que nós falamos aqui, né, de uma forma bem simplória, é justamente o que está nos slides anteriores, né? Só que aqui nós fizemos, né, demonstramos, né, passo a passo. Então basta vocês assistirem lá a aula gravada, aí vocês vão chegar nesse resuminho aqui, né, de como se chegou, né, a esses tipos, a esses níveis de tensão, a esses fechamentos aqui. Aqui não demonstramos, né, qual é o fechamento, né? Fica claro, aqui para o estrela série, né, a gente percebe que a minha tensão, a aplicação da tensão vai ser aqui, ó, R, S e T. E lá na caixinha do motor, né, ó, tudo isso aqui vai ser a caixinha do motor. E lá na caixinha do motor vai ter esse arranjo aqui, ó, 4 e 7 fechado, 5 e 8, 6 e 9, e unindo junto 10, 11 e 12, né? Tudo isso aqui vai ser uma maçaroca, né, que vai estar dentro da caixinha do motor, ou seja, externamente não vai ter acesso a esse fechamento. E vai entrar nessa caixinha do motor, né, somente, né, 3 condutores, né, 3 fios, né. Então isso aí nós vimos, né, a vantagem de se utilizar o fechamento estrela ou triângulo, que é justamente reduzir, né, de 12 terminais para 3. Nós vimos daí lá quando estudamos geradores, né, em que se fosse transmitir da forma como estaria lá com os 6 terminais, né, na ocasião, eu teria que ter uma linha de transmissão, né, para um sistema de 6 fios.
E quando eu uso esse recurso do estrela-triângulo, eu reduzo isso daí pela metade, né? Que é o padrão que a gente vê hoje aí na rua, né? Então, se vocês forem observar na rua, vocês vão ver que sempre vai ter, né, 3 condutores, né? No máximo 4, né? Esse 4 aí seria o neutro. Tem alguns sistemas, né, em que vocês vão encontrar aí 4 fios, né? Mas normalmente é 3, e o quarto fio é o aterramento do próprio poste, que normalmente ele vem suportado lá pelo um cabo de aço, né? E esse cabo de aço aí seria o condutor neutro. Uma das coisas importantes, né, de se falar também com relação ao sistema trifásico, né, nós já comentamos, né, com relação ao sistema trifásicos. Então, vou colocar aqui um sistema trifásico. Então, isso aqui seria uma linha de transmissão, um sistema trifásico, né, que ele parte de um transformador. Aqui estaria o quarto fio, né? Comentei com vocês que ele pode estar aterrado, né? E dependendo da região, o aterramento é suficiente, né? Para que você tenha uma ligação virtual consistente, né? Isso aqui passa a ser o quarto condutor, né? Ou, em termos gerais, eles acabam utilizando aqui uma espécie de cabo de aço, né? Para sustentar esses condutores aqui. E esse próprio cabo de aço vai se encarregar de fazer a conexão entre cada poste, né? Então, cada poste ele tem sua haste de aterramento, e isso aí já é um terminal de conexão. Então, vamos imaginar que o sistema trifásico, né? R, S e T, as 3 fases, defasada de 120 graus. A gente está acostumado com, quando a gente fala em potência, né? A gente sempre generalizar, né, que potência é igual ao produto da tensão pela corrente. E em eletrônica, né, a gente utiliza isso aqui, né, e a gente afirma, né, que essa potência aqui é uma potência em watts. É verdade isso daqui, né, mas a verdade é até quando, né, eu utilizo corrente contínua. Corrente contínua. Então, para corrente contínua, isso aqui é válido, né? Eu posso dizer que potência é o produto da tensão pela corrente. E isso fica na nossa mente, né, pessoal, porque a gente começa, né, quando a gente estuda eletricidade ou eletrônica, a gente começa, né, por circuitinhos básicos de corrente contínua, né? E a gente fica um bom tempo, né, com esse conceito, né, que potência é igual ao produto da, da tensão e pela corrente, né? Ou a derivação, né, dessas grandezas aqui com relação à resistência, por exemplo. Só que no sistema trifásico, né, que é corrente alternada, né, acontece alguns efeitos, né, diferente dos circuitos de corrente contínua. Em termos gerais, quando a gente está trabalhando com corrente contínua, né, um dos requisitos que a gente fala, né, para o sistema de corrente contínua é que a frequência é igual a zero. E também é verdade. Então, isso aqui é um dos elementos que já começa a diferenciar com relação ao sistema trifásico, em que o sistema trifásico, nós já sabemos, né, que existe um nível de tensão e existe uma frequência, né, em termos gerais, né, para simplificar, né. Então, eu tenho um nível de tensão e eu vou ter a frequência, né. E quando começa a aparecer a frequência em determinados circuitos, né, começa a aparecer outros efeitos, tá. Quando a gente fala em efeitos, né, a gente está falando em oposição à passagem da corrente. Nesse nosso caso aqui, né, o único circuito, né, que a gente conhece que limita a corrente seria a resistência. No nosso caso de corrente alternada, né, surge também esse efeito, né? E esse efeito também é da imposição de corrente, mas não somente da resistência, né, mas também de outras componentes, né, que seria a impedância. Na verdade, a impedância é um conjunto, né, de oposições, né, que ocorrem, né, diferentes, né, e que a gente junta tudo num pacote, a gente fala em impedância.
Na verdade, a impedância nós temos, né, a composição de reatâncias indutivas e capacitivas, né, e a própria resistência, né, do material. E tudo isso daqui, né, faz com que, né, simplificando bem, que essa potência ela não seja tão simples como, né, a que a gente conhecia até então, né, que é o produto da tensão pela corrente, né, que nós chamamos aqui de potência complexa. Tá? Já deu para a gente sentir, né, porque é complexa, né, porque é uma composição, né, de outros fatores. Então a nossa potência, ela não vai ser simplesmente, né, o produto pela tensão pela corrente, né. Além do mais, né, pessoal, nesse nosso circuitinho aqui, nós temos aquele número mágico, né, que sempre vai aparecer, que é o raiz de 3. Então aqui surge um termo, né, que para as nossas residências, né, ainda não é muito popular, né, porque nós não somos penalizados, né, por essa questão, que é o fator de potência. Falando de forma simples, né, o que que seria o fator de potência, né? Eu sempre dou o conceito que o fator de potência, né, do ponto de vista, né, de uma carga ou de uma instalação, ele identifica, né, qual é a eficiência, né, entre, o que está sendo suprido de energia e o que está sendo consumido de energia. Em termos práticos, né, dependendo da carga, né, eu nunca, se a carga não for resistiva, no nosso caso aqui de corrente contínua, né, se a carga não for resistiva, ela nunca vai conseguir absorver a totalidade daquela energia que a fonte de alimentação está fornecendo, ou seja, que a distribuidora está fornecendo, né, para aquele sistema. Então sempre vai ocorrer perdas, né. Isso devido ao quê, né? Como nós falamos que a potência é complexa, então a potência no sistema trifásico, ele é dividido, né, em 3 tipos, né. A potência, vou colocar aqui só para a potência que nós chamamos de potência ativa, a potência reativa, além de ser reativo, né, essa potência, ela pode ser indutiva ou capacitiva. E uma outra potência, né, que é a potência, eh, ativa, reativa e ativa, indutiva e aparente. Às vezes dá um branco, pessoal. Então, esses aqui são os 3 tipos de potência, né. E, vamos dizer assim, né, a potência que mais impacta, né, nessas 2 aqui, né, é a potência reativa, né, ela que vai determinar, né, em termos gerais, na minha concepção, tá, pessoal? O que vai impactar, né, com relação à eficiência, né, desse meu sistema, da minha carga, é justamente essa característica, né, se o circuito é indutivo ou capacitivo. Poderíamos dizer aqui, né, em termos gerais, né, uma outra aqui, né, aí anula, né, esse nome, né, que seria uma característica resistiva. O ideal seria, né, que o o sistema, né, a instalação, ela tivesse apenas daqui, ó, né, uma característica resistiva, né, porque eu me comportaria, né, com esse tipo de potência, né, uma potência simplória, que seria simplesmente, né, o produto da da tensão pela corrente, né. Depois, mais adiante, a gente vê se a gente entra nesse conceito. Mas daqui vocês viram em eletrônica, né, assim, pode ser que vocês não estejam lembrado, né, mas chegaram a ver isso aqui lá em circuitos elétricos lá nos primeiros anos, né, que foi o associação, né, de resistor, capacitor, circuitos RLC, em termos gerais, circuitos RLC, tá? Seria isso daqui. Em que esse circuito aqui, dependendo dos valores, né, dos elementos, né, e da frequência,
envolvida nos aqui, o circuito ele poderia ser puramente resistivo, puramente indutivo ou puramente capacitivo, né? Em sistemas elétricos também ocorre isso aqui, né? Porque é uma combinação, né? Eu tenho aqui vamos falar assim, a resistência do condutor, né? Que a gente representa lá pela resistividade. Nós temos a reatância capacitiva, né, que é uma reatância indutiva, que é uma característica do indutor, né, quando ele é percorrido por um circuito que tem a frequência, e por uma reatância capacitiva, né. A combinação entre esses elementos aqui, né, que nós chamamos de impedância. Falando de uma forma bem simples, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui está presente na nossa instalação. Nós temos condutor? Temos condutor, né? Então, nós temos a resistividade. O arranjo, né, das instalações, né? Normalmente, as instalações, elas fazem voltas, né? Elas dão voltas, né? Nos percursos em que é desenvolvido, né, a instalação, né? Então, se ela dá volta, ela tem formas, né, de indutores maiores, né? A gente não vai imaginar indutores pequenininhos. Eles estão trançados entre eles, assim por diante, né? Então, vai ter esse efeito também indutivo. E entre os condutores, né, normalmente eu passo eles juntos, né, um com o outro, né? Então, existe um condutor, outro condutor, né, e o dielétrico, que pode ser o espaço do ar, mais o isolante, assim por diante, né? Então, nós sabemos, né, que o capacitor, ele é formado por duas placas, né, um condutor, outro condutor passando no conduíte, e um dielétrico no meio. Esse dielétrico pode ser qualquer material, né, não é elétrico, né? Então, pode ser plástico, pode ser o ar, né, ou pode ser qualquer combinação. Então, em termos gerais, numa instalação elétrica, eu tenho tudo isso. Além dos equipamentos, né, em que eu tenho equipamentos, né, que anteriormente, né, há algum tempo atrás, as lâmpadas eram de filamentos, ou seja, era puramente resistiva, mas nós temos a geladeira em que tem um motor, o motor nós sabemos que ele tem a característica indutiva, né, e alguns outros circuitos, né, acoplados, né, motores ou não, né, e mais os efeitos, né, da combinação entre eles de características indutivas. Mas, no geral, uma instalação elétrica, né, os dois componentes principais seriam os aqui, o resistivo e o indutivo. E essa potência aqui, né, complexa, né, essa potência complexa aqui, formada para potência ativa e reativa, né, cada uma tem suas características, né. Então, a potência aparente, né, ela é aquela potência em que a rede disponibiliza, né? Então, a concessionária, quando que está lá na entrada, né? Falando tudo de forma simplista, tá, pessoal? Os três fios que estão lá na entrada, no poste da casa de vocês, né? A potência que ele está fornecendo essa potência, ó, aparente. E a potência que está sendo consumida lá, que está realizando lá os efeitos necessários, ou iluminação, ou então o motor girando da geladeira, ou então dos eletrodomésticos, essa potência ativa. É o efeito que vocês verificam lá do movimento do eixo. E existe uma outra potência em que ela não se traduz lá no trabalho, né, de girar o eixo, né, mas é consequência. É uma potência, né, uma energia necessária, que é reativa, que é aquela energia, né, necessária para imantar, para criar o campo magnético, né, ou o campo elétrico, né, se for no caso dos capacitores. E essa potência aqui, né, ela não se traduz em trabalho. Então, nós fizemos lá quando só para vocês recordarem, né, em algum ponto lá da nossa disciplina de motores, nós fizemos aqui um fluxo, né, de distribuição de potência, em que a gente colocava aqui, né, a potência que era fornecida pela rede, que é a potência aparente, e ao longo desse percurso ia ocorrendo perdas, né, nós fizemos daí para o eletromagnetismo, que nós colocamos lá uma parcela foge daqui, que é as correntes parasitas, outra parcela foge do outro lado, que é a esterese e assim por diante. O que chega lá no circuitinho seria bem menor.
seria mais ou menos aquilo ali, a gente poderíamos utilizar a analogia, né? Então, uma parcela da potência, ela é desviada para cá e essa potência aqui é a potência reativa. E o que ficou, né, para produzir lá o efeito que a gente vê lá nos equipamentos é a potência ativa. Ou seja, eu comecei aqui com uma abertura, vamos falar assim, X, né? X' fluiu para cá e X duas linhas veio para cá, né? Em que X é maior do que X', né? E X também é maior do que X duas linhas. Ou seja, o aproveitamento que eu tenho, né, de energia, né, que vai produzir, né, movimento, né, ou iluminação, vai ser essa parcela. A outra parcela vai ser o quê? Só para suprir as necessidades, né, as características de determinados equipamentos. Então, do que eu pago, né, agora vamos falar no bolso, né? O que a gente paga é isso daqui, ó. E o que realmente é aproveitado para produzir, né, para o aproveitamento lá do trabalho, é uma parcela menor. E eu tenho uma parcela que ela se perde. Tá? Então, em termos gerais, a distribuição de potência seria essa. Eu pago por uma potência maior em que eu utilizo somente a potência menor. Então, por isso da necessidade nas indústrias, né, de tentar corrigir, né, o fator de potência. Ou seja, tentar fazer com que o aproveitamento aqui dessa energia seja bem próxima dessa energia e o mínimo possível disso daqui. E essa potência complexa aqui, a gente acaba representando, né, para ficar mais simples a sua visualização, né, numa forma geométrica, que é uma forma do triângulo retângulo. Que também tem, né, pessoal, matematicamente tem um porquê disso daqui. Isso aqui é conhecido nosso, né, nós sabemos calcular, né, e os lados, né, e desse meu triângulo, né, esse aqui é o Pitágoras, né, então eu tenho um ângulo reto aqui. E aqui a gente faz a distribuição, né, da potência, né. A potência maior, né, a potência maior que tem aqui é a potência que a rede disponibiliza, né. Não seria claro, né, pessoal, não seria lógico, por exemplo, a rede disponibilizar isso daqui e eu utilizar isso daqui, né. Seria ótimo se fosse assim, né, mas não é. Mas aqui a gente já tem uma visão, né, de como a gente concentrar, né, essas potências, distribuir essas potências nesse triângulo. Isso aqui nós chamamos de triângulo das potências. Triângulo das potências. Então, a potência maior aqui, que é a potência aparente, né, que é disponibilizada lá na rede, alimentação lá do nosso pós, né, é a potência maior. Então, logo de cara a gente já sabe, né, qual o lado maior aqui, é a hipotenusa, né. Então, aqui a gente representa a potência aparente. O eixo real, né, que a gente fala assim, ó, e sempre nós estudamos, né, que o x ele é o eixo real, né, não relacionado à matemática, né, se a gente for esquecer um pouco de, desculpa pessoal, se a gente for esquecer um pouco de eletricidade eletrônica, a gente partir para matemática pura, né, sempre foi dito para a gente, né, que o eixo x é o eixo real, né, é o eixo normal. Então, no nosso caso aqui, é o que é a realidade, né, é o que nós utilizamos, o que desenvolve o trabalho, né. Então, isso aqui é energia ou a potência ativa. E como está sobrando um, é claro, né, então o que que acontece? Isso aqui a gente vai denominar de reativa. Então, essa é a distribuição, a representação das potências, né, complexa, né, na forma de geometria em um triângulo retângulo. Existe uma lógica, né, como eu falei para vocês, né, então a gente percebe que realmente, né, a potência da minha rede, né, então se eu for sobrepor essa minha potência aqui em cima dessa aqui, ou seja, deslocar, eu pegar esse ponto aqui e ir deslocando ele para essa outra minha reta aqui, né.
a gente vai perceber que isso aqui é fazer uma curva, né? Então, se a gente for ver aonde seria a representação dessa potência, ela estaria mais ou menos nesse intervalo aqui, ó. Então, esse intervalo aqui, ele seria justamente essa minha reta aqui, ó, da potência ativa. E a outra parcela restante aqui, né, consequentemente, seria isso aqui, né? É claro que não está na proporção, né, pessoal, mas você percebe, né, que de toda a energia que eu estou disponibilizando, né, para aquele sistema, né, para aquela residência ou para aquele comércio, né, uma parcela pequena, né, uma parcela maior, né, está sendo utilizada para realizar o trabalho e a outra parcela ela tá se perdendo pelo caminho. Só que eu estou pagando é justamente toda essa reta aqui, ó. Então a ideia seria o quê? Que se essa reta aqui, né, essa energia aqui fosse igual a essa daqui, como lá no nosso sistema, no nosso sisteminha lá é de eletrônica, né, que a gente dizia que simplesmente a potência era a potência pelo produto da corrente. Com essas potências também, né, tem que ser diferenciado, né, a grandeza, né, dessas potências, né, a unidade, né. Então, a unidade de potência aparente no nosso caso, ele vai ser volt-ampere, ou seja, o produto da tensão pela corrente, ó. A tensão pela corrente, que não é, né, o que inicialmente nós pensávamos que era a potência, tá? Então, se eu simplesmente em tensão alternada, eu fazer o produto da potência pela tensão, não é watt, é volt-ampere. Ou então seus múltiplos, né? kVA, MVA, GVA, né? E assim por diante, né? Então, a nossa unidade, né, vai ser o volt-ampere. E a gente vai representar essa nossa potência, né, pela letra S. Então, toda vez que tiver o nosso S, né, diferentemente do P lá do circuitos de corrente contínua, é potência aparente. Então, S é a potência aparente e é representado por volt-ampere. A nossa potência ativa, né, é aquela potência, né, que eu comentei há algum tempinho atrás, né, que o ideal seria que essa nossa potência ela tivesse característica resistiva, não fosse essa combinação, né, que o circuito fosse puramente resistivo. Então, essa aqui seria a nossa potência ativa representada pela letra P. E é claro, sim, né, pessoal, se a gente almeja, né, que fosse puramente resistivo, ou seja, tudo aquilo que for demandado para ele fosse consumido, no caso da resistência, né, seria em watts. Ou então nos seus múltiplos, né, quilowatts, gigawatts e assim por diante. E a nossa potência reativa aqui, né, aquela que é indesejável, né, mas ela é inerente, né, às características, né, do componente ou do circuito, ou até mesmo da instalação. Ela é representada pela letra Q, né, e a unidade ela vai ser volt-ampere reativo. Né, volt-ampere reativo. Ou seja, isso aqui é indesejável, né? Mas nós não conseguimos, não existe uma instalação elétrica, né, em corrente alternada, um circuito puramente resistivo. Dependente, né, do sistema, eu sempre vou ter, né, uma componente aqui, essa componente vai ser reativa. Né? A partir do momento em que eu necessito, né, de um meio de conduzir eletricidade, ou seja, um condutor, né, eu não consigo com um único condutor, então normalmente é um par de condutores, né, ou então três condutores. Então, independente disso aí, pelas características, né, até mesmo do condutor, sempre vai existir essa componente, né? Então, se vocês forem pegar um condutor, né, ele sempre vai ser formado, né, pelo seu isolante, né, e mais internamente
o seu meio de conduzir o elemento, né, a corrente, né? Você pegando dois condutores, que normalmente eles estão passando junto, ou em algum momento eles vão se juntar, e vocês têm aqui, ó, duas placas e mais o dielétrico no meio. E até mesmo, né, se vocês forem olharem nas especificações dos condutores, vocês vão ver que existe uma capacitância parasita, né, dentro do próprio condutor. Tá, pessoal? Então essa é a nossa potência, essa potência complexa, né? Daqui, pessoal, a gente não vai entrar muito em detalhes agora, né, porque a gente não quer trazer. Isso aqui é só uma preparação para a próxima aula, mas já está com vocês, né, esse material. Nós podemos definir como se calcular a potência em um motor elétrico. É o objetivo, né, pessoal, da nossa disciplina, né? Saber conhecer e calcular os parâmetros dos motores, ou até mesmo no sistema elétrico, né? Então, a potência que inicialmente era potência igual ao produto da tensão pela corrente, né, e a unidade em watts, agora se torna uma potência complexa, né? E essa potência, né, a gente já pode dizer, né, vai existir o quê? Existe a tensão, vai existir a tensão. Se é trifásico, vai aparecer o quê? O nosso número mágico, né, que é raiz de 3, porque o sistema é trifásico. Vai existir a corrente? Vai existir a corrente. Tá? Então, a nossa potência agora, né? Desculpa, pessoal, deixa eu só acertar aqui, né? Já que nós estamos começando uma nova fase, se é um sistema trifásico, né? E é uma potência de alimentação, então essa minha potência vai ser a potência aparente. Né? Porque aqui o meu produto aqui, a minha unidade vai ser o volt ampere. Então a minha potência sempre vai agora começar a aparecer, né, alguns penduricalhos, né? Alguns penduricalhos, nesse caso aqui é o raiz de 3. E se tratando, né, ainda, né, se tratando de um circuito, né, e um sistema trifásico, e eu enxergando do outro lado, isso aqui ele vai chegar lá até o meu sistema. Então aqui eu também vou ter aqui uma outra componente que vai ser, né, eu vou colocar aqui, ó, fator de potência. Tá? Aí sim, agora eu posso mudar essa minha nomenclatura aqui de S para P. Por quê? Eu embuti aqui a minha perda, né? Então, meu fator de potência, ele já está dizendo que existe uma componente complexa, né? Que é uma componente que tem uma componente reativa, que pode ser indutiva ou capacitiva. Se eu não tiver esse componente aqui, aí a minha potência vai ser aquela potência aparente. Tá? Então, nesse meu caso aqui, ele já está compensando a perda, né? Eu já estou embutindo justamente esse meu componente. Quando a gente fala em fator de potência, né, um outro termo que pode ser utilizado, que vocês podem encontrar nessa equação, é dessa forma, ele falando que cosseno φ. Então, se falar em cosseno φ e fator de potência, a gente está tratando do mesmo assunto. No Brasil, né, antes, né, o fator de potência, ou cosseno φ, né, ele era 0,85. Se a gente for traduzir aqui em percentual, seria 85%. Atualmente, tá, a legislação brasileira, ela fixou, tá, um fator de potência mínimo, tá, um fator de potência mínimo de 0,92. Isso não tem nenhum efeito, tá, pessoal, para tarifação de energia doméstica, né?
energia doméstica, né, não tem nenhum efeitos aqui, né, para gente. Os efeitos, quem impacta, né, com esse efeito aqui são as indústrias, né. Em termos gerais, né, é a categoria de alimentação. Então, quando a gente fala em categoria de alimentação, a gente já está classificando o tipo do consumidor. Se é um consumidor residencial, se é um consumidor comercial ou se é um consumidor industrial, tá? Se for um consumidor industrial, com certeza ele vai estar sendo tarifado, tá, em função dessa legislação, um fator de potência 0,92. O que significa isso? Significa que o fator de potência na instalação, tá, né, do ponto de vista da concessionária, tem que ser maior do que 0,92. Qual seria o ideal? 1. Só que nós já falamos que o 1 nunca vai ser possível, né, pelo fato, né, dos componentes envolvidos numa instalação, tá? Então, se o consumidor industrial, ele tem um fator de potência acima de 0,92, nada acontece. Se ele tem um fator de potência abaixo de 0,92, né, ele é penalizado, tá? Então ele tem uma sobretaxa na sua conta de energia, parecido com o que a gente tem hoje com bandeiras, tá, pessoal? Mas não tem nada a ver com relação a isso. Ele é sobretaxado na conta de energia, né, com um baixo fator de potência, né. E claro que existe algumas especificidades, né, porque existe um período em que você não pode ser indutivo e um período em que você não pode ser capacitivo. Em termos gerais, né, durante o dia, né, a predominância sempre vai ser indutiva, tá, pessoal, na indústria. Em termos gerais, no período, né, que nós chamamos de período fora de ponta, né, aquele período em que todo mundo está utilizando energia, que é entre 6 e até mais ou menos 24 horas, é o período indutivo. Depois da meia-noite até 6 horas da manhã, né, é um período capacitivo, né, ou seja, eu não posso ter nenhum capacitor inserido na minha instalação, porque senão eu também sou punido pelo baixo fator de potência capacitivo. Mas aí é coisa de sistemas de potência, né, instalação, que não cabe para nós, só para vocês terem informação. Tranquilo, pessoal, isso aí vai ser o nosso próximo tópico da aula, né, que está aqui, ó, já está disponibilizado para vocês, né, mas a gente vai comentar isso aqui na próxima aula. A aula de hoje, o intuito, né, como eu comentei, é mais de revisão, né, para vocês, principalmente na matéria de máquinas elétricas, em que eu não me recordo, né, a última vez que nós nos encontramos, e que eu acredito, né, pelas tarefas e atividades que vocês têm, né, deve ter caído no esquecimento. Então, só foi para dar aquele lampejo, para que daqui a 15 dias a gente retome esses conceitos, né, e a gente começa a deslanchar mais na nossa disciplina. Alguém tem alguma dúvida com relação a esses tópicos que foram abordados hoje? Sim, não, pessoal, tranquilo, sossegado. Então, um recadinho, né, antes da gente se despedir, eu vou colocar uma atividade para vocês, né, relacionado ao tópico anterior, né, que nós comentamos, para a gente já começar a compor, né, as notas da nossa média do terceiro bimestre, né. Então eu mando um e-mail amanhã para todos, né, dizendo que tem uma atividade lá que é relacionado à última aula que nós tivemos, né, que praticamente essa revisão, só não vai entrar essa parte de fator de potência. Tá ok, pessoal? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, né, bom dia a todos. Quer fazer algum comentário, ô Gerson, ô Jefferson? Não, Luiz. Tranquilo. Bom dia a Tá, todos. então, um bom dia a todos, né?
uma boa sequência de semana para nós, né? Até o nosso próximo encontro.